Após a vitória nos pênaltis e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Cuca, então técnico do Corinthians, falou na sua entrevista coletiva pós-jogo que estaria se retirando do clube por conta da discussão daqueles casos, daquele caso especificamente ocorrido lá na Suíça em 1987. Mas por que ele saiu? Será que foi por uma mera condição da diretoria, que a diretoria não entendia que era o momento? Não, porque senão a própria diretoria, o Duílio, não teria contratado o treinador. Foi porque durante essa semana, na sua apresentação, ele deu um conjunto de declarações sobre o caso, afirmando inclusive que a vítima, a jovem suíça, a garota à época suíça, não havia o reconhecido como o estuprador. Além disso, ele não tinha visto o que tinha acontecido e que não tinha participado do ocorrido. Essas três afirmações foram completamente desmentidas no decorrer desta semana. O UOL foi entrevistar o advogado da jovem suíça, que hoje é uma mulher, e que, primeiro, ela afirmou em depoimento e ela reconheceu o Cuca como um de seus molestadores, violentadores. Em segundo lugar, que tinha, segundo o jornal e confirmado pelo inquérito e também confirmado pelo advogado, que havia sêmen dele no corpo da jovem. E que, em terceiro, ele participou, portanto, disso tudo. Então, essas três afirmações que ele afirmou, jurou de pé junto, utilizou inclusive de elementos religiosos que não jurou por Nossa Senhora, que não havia feito isso, caíram por terra. E por conta disso, essa pressão só aumentou. Essa pressão pela sua queda, pela sua saída, só aumentou. Teve outro fato interessante de se analisar, que foi a nota das jogadoras do Corinthians. As jogadoras do Corinthians publicaram no minuto 87, que também é um elemento simbólico aí, sendo que o ano do acontecido foi em 1987, uma nota, colocando ali as questões que envolvem a democracia, a campanha Respeita as Minas. É uma nota que eu considero que ela, inclusive, ela não chega ao cerne da questão, mas ela tem um papel muito importante de posicionamento das jogadoras, que inclusive depois o próprio técnico do time feminino do Corinthians, o Arthur Elias, tentou condescender, diminuir o valor e o teor de protesto disso. Mas por conta de todos esses fatos ocorridos, era inconcebível que o técnico ainda ficasse no Corinthians. E aconteceu isso. Mas o que mais nos assusta, de fato, é a condescendência de diretoria do Corinthians, a condescendência de jogadores. Após o jogo, inclusive, o Cássio, depois de pegar o pênalti, pediu que os jogadores se solidarizassem com o treinador e fossem o abraçá-lo. Depois do jogo, o Roger Guedes, que é um dos principais jogadores do Corinthians, disse que as pessoas que faziam esse tipo de acusação eram pessoas de má fé, de más intenções, inclusive atacando a jornalista da Globo e do Sport TV, a Ana Thaís Matos. O que é que isso determina? Determina, inclusive, que o Roger Guedes não tem entendimento nem do noticiário, que ele não levou em consideração nem o noticiário esportivo e o noticiário policial que trouxe à tona esse debate. Bom, o Cuca não é acusado de algo. Ele é condenado com trânsito em julgado. Ele foi julgado, teve direito à defesa, o Grêmio mandou defesa e representação. Inclusive, aquilo que ele falou na entrevista é mentira, de que ele não conseguiu se defender porque ele era muito jovem, não. O Grêmio mandou representação à Suíça para fazer a defesa dos jogadores. Então, ele teve direito à defesa e ele respondeu o devido processo legal. Mesmo que fosse consentido, que também era uma tese que poderia se levantar. Segundo a justiça suíça, dentro da idade de 13 anos, qualquer ato sexual que relacione um maior de idade e uma menor é considerado crime. Se eu não me engano, a lei suíça é até os 16 anos. No caso brasileiro, também seria estupro de vulnerável, porque é até os 14 anos.
Então, tudo isso, né, ele não tem, inclusive, conhecimento sobre a questão do noticiário. Porque o Cuca não é acusado disso. Ele é culpado com trânsito em julgado. Por que ele não cumpriu pena? Porque ele não estava na Suíça e o Brasil não extradita seus cidadãos. Bom, e tem muita gente que, infelizmente, não tem devido entendimento das questões da atualidade. De afirmar, por exemplo, que hoje tudo é lacração. Tudo é lacre na rede social. Tudo as pessoas querem se arvorar em polêmicas. Isso não é polêmica. Isso foi um ocorrido. E que, infelizmente, a gente precisa citar para que sirva de exemplo, para se combater. Outra coisa importante, esses que defendem isso, que falam, na época isso não foi levantado, isso não foi discutido. Gente, há uma quantidade grande de anos atrás, 30 e tantos anos atrás, a imprensa era outra, não havia rede social, não havia o acesso à informação que existe hoje. Então, a consciência das pessoas sobre estes assuntos mudou completamente. Não dá para a gente compreender o mundo de hoje a partir do olhar do que foi o mundo atrás. E os mesmos que defendem o Cuca, infelizmente, são aqueles mesmos que também são condescendentes com o caso que aconteceu do Robinho. Inclusive o próprio Cuca. A época que o caso estourou e que o Santos recuou da contratação por conta de pressão das torcedoras e pressão dos patrocinadores que iriam fazer uma debandada, o Cuca disse, não, o Robinho é uma pessoa maravilhosa, ele nunca faria isso. Então, infelizmente, né, Cuca, jogadores, parece que tem ali um corporativismo, um compromisso de se solidarizar. Inclusive todos esses homens. Infelizmente, né, a gente ainda é pautado por uma sociedade extremamente machista. Mas, mesmo assim, a pressão, né, a investigação jornalística, o jornalismo de boa qualidade, a pressão de torcedoras do Corinthians fez com que o Cuca não continuasse como técnico do Corinthians, e isso é um importante passo no combate à violência. Não estou dizendo que o punitivismo e coisas dessa natureza vão solucionar os nossos problemas, mas que não foi por conta do Duílio. Ele, inclusive, depois do jogo disse, ele foi linchado nas redes sociais, o Cuca. Não é por isso. É porque houve uma investigação da grande mídia, o caso Robinho serviu de exemplo, e a partir disso, casos de tempos atrás voltaram à tona e se tem uma maior conscientização das mulheres em relação a isso, não só das mulheres, mas da sociedade de uma forma geral, e também por conta da pressão do jornalismo que foi feito e da pressão de torcedoras. Então, a demissão do Cuca é resultado desse processo todo. E foi um importante passo aí na conscientização de muita gente sobre o combate à violência sexual contra mulheres. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e se inscreve no canal. Até mais, saudações!